Sejam bem-vindos a mais um Bibliando no canal. Meu nome é Giovana Polinário e o objetivo do Bibliando é mostrar como eu faço meu devocional e também ter um papo de Bíblia com vocês. Eu espero muito que vocês gostem e vamos começar. Bom, o Bibliando de hoje vai ser em Êxodo 14 e vamos ler quase o capítulo inteiro, ok? Vamos começar lá no início. Inclusive já tá tudo rabiscado aqui, eu não sei se dá pra ver na filmagem, porque eu já fiz o meu devocional nele. Inclusive montei uma estruturação de uma ministração. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zephon. Inclusive, conforme eu vou lendo, eu vou marcando, escrevendo. Normalmente eu uso um lápis de cor para fazer isso, ok? Vamos lá. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração de faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificada por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Duas coisas já me chamaram a atenção aqui. Primeiro, foi Deus que endureceu o coração de faraó para perseguir o povo, né? Então, tinha um propósito aqui. E outra coisa foi logo no versículo 2, que fala assim, mudem o rumo. Mudaram o rumo. Isso eu achei muito interessante, inclusive já vou até começar a anotar, porque eu gostei bastante disso. Vamos lá. Primeira coisa que me chamou a atenção foi mudem o rumo. Vocês devem conhecer a história. Moisés guiava o povo e o rumo deles era a terra prometida. Anteriormente eles estavam sendo escravos no Egito e Deus enviou Moisés para libertar o povo e eles foram libertados. E nesse momento da história eles tinham acabado de ser, praticamente acabado de ser libertos e eles estavam caminhando rumo à Terra Prometida. E um detalhe nessa história é o seguinte, eles estavam indo, né, como já falei, para a Terra Prometida por uma direção. E daí Deus falou, mudem o rumo, que está aqui no versículo 2. Achei isso super interessante. E isso pra mim já foi o primeiro ponto da história que me chamou a atenção e que eu já tiro uma lição. Que eles mudaram o rumo, mudaram o caminho. Porque quando você tá indo pro local, normalmente você tem vários caminhos para chegar até lá. Só que aqui, eles estavam indo para um caminho, Deus falou, não vai por esse caminho, vai por esse aqui. Então, houve uma mudança de caminho, mas não uma mudança de objetivo. Faz sentido? Foi uma mudança de caminho, não de objetivo. O objetivo era o mesmo, terra prometida. Então, mesmo objetivo. Diferentes caminhos. Agora eu pergunto, por que Deus fez com que eles mudassem de caminho? Se o caminho que eles já estavam andando ia levar eles para a Terra Prometida da mesma forma. Então, por que Deus mandou mudar? E isso, Deus falou algo no meu coração nessa parte, enquanto eu questionava ele, foi o seguinte, que existem duas diferenças. Quando nós decidimos cumprir a promessa de Deus, que era isso que o povo de Israel estava fazendo, que ao caminhar rumo à Terra Prometida, era o cumprimento de uma promessa. Então, eles estavam caminhando para o cumprimento de uma promessa. E enquanto eles caminhavam, todo caminhar da promessa de Deus precisa necessariamente ter momentos de glorificação a Deus. Então, a diferença desses dois caminhos, o que Jesus falou para mim foi que um glorifica a Deus e o outro não. Os dois vão levar para a Terra Prometida, mas um glorifica a Deus e outro não. E o que marca o caminho de uma promessa, os maiores marcos do caminho de uma promessa, é os pontos de glorificações a Deus, é o fato de sempre glorificar a Deus. Se a gente está caminhando rumo ao cumprimento de uma promessa e não teve em nenhum momento uma glorificação a Deus, tem algo de errado, entende?
Então, o que marca o caminho de uma promessa é a glorificação a Deus. Então foi esse o primeiro ponto que me chamou a atenção nessa palavra. Vamos continuar lendo. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó, em detalhe, Deus endureceu o coração de faraó justamente com esse propósito, com o propósito de glorificar o nome dele, entende? Por que o nome deles deveria ser glorificado? Vou explicar isso. O povo de Israel, eles acreditavam em Deus e eles viviam e tinham uma conexão com Deus, diferente de todo o Egito, entende? Então, é importante que Deus mostre para o povo do Egito que o povo de Israel estava certo, sabe? Que a fé deles estava certa, que Deus lutava por ele, que Deus cuidava deles, que Deus tinha um carinho por eles. Então, existem momentos de aparentemente estar perseguindo, momentos ruins, que é só uma forma de Deus mostrar para a humanidade que Ele cuida da gente, entende? Vamos continuar aqui. Contarei ao rei do Egito, no versículo 5, ok? Contarei ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram assim: o que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho no 5 e eu vou fazer o seguinte. Porque outro ponto me chamou a atenção. É o seguinte, o segundo ponto que me chamou a atenção é: Deus coloca, e isso é uma pergunta, Deus coloca o povo em uma enrascada? E isso aqui é nada mais, nada menos do que eu já falei. Não é uma enrascada, existe um propósito maior. É importante que o povo do Egito entenda que o Deus que os israelitas servem e adora é o único Deus. É um Deus que zela por eles, é um Deus que faz, e se for preciso, abre o mar para eles passar, ou protege o povo de uma fornalha, sabe? Eles entram e não se queimam. Esse é o nosso Deus, que joga fogo do céu. Então, é importante que o mundo entenda isso, que existe esse Deus e só Ele. Vamos lá. Então, Deus não colocou ele numa enrascada, porque assim, Deus sabe de tudo. E foi Deus que falou: mudem o rumo e vai pra lá, sabe? E vocês vão entender por que desse questionamento. Foi exatamente aqui no versículo 9, vou pular, tá bom? Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e o alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fonte Baal-Zephon. O que a gente leu no versículo 12? Que Deus mandou eles ir para exatamente esse local. Falou: gente, muda o rumo de vocês e vai para Pi-Hairote, de fonte Baal-Zephon. Eles foram, obedeceram. E foi exatamente nesse local que os egípcios encontraram ele. Então, assim, Deus não colocou eles numa furada pelo fato dos egípcios estar alcançando o povo de Israel. Foi só a questão do propósito que eu já falei, ok? Outro ponto que me chamou a atenção, e eu não vou continuar lendo essa passagem, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo e o meu primeiro bibliano ficou longuíssimo. Fazer o quê? Eu tento fazer rápido, mas não dá. Vamos lá. Outro ponto que me chamou a atenção foi aqui, ó. Vamos pro versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, chamaram o Senhor.
disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? E isso me chama muita atenção porque isso é algo que é muito comum nos dias de hoje, que eu já fiz e que milhares de pessoas também já fez, é a questão da murmuração. Queridos, não murmure. E se tivesse que tirar uma lição dessa passagem, era só a questão de não murmure, confie. Ao invés de murmurar, confie. E isso é uma escolha que nós fazemos, sabe? O povo de Israel, Deus olhou e lutou e amou e cuidou do povo de Israel. E já existe muito histórico disso, do amor de Deus pelo povo de Israel. E ainda assim, Deus mostrando esse amor na prática, cuidando deles no deserto, dando alimento, tirando eles, até mesmo o cuidado que Deus teve com a antepassada deles, ainda assim, o povo quis simplesmente escolher outro Deus, sabe? Os deuses que o Egito servia. Quando só existe um único Deus, e para os israelitas isso era claro, sabe? Porque era costume antigamente passar de pai para filho as histórias que aconteciam, que Deus fazia com o povo. E ainda assim o povo desejou voltar para o Egito, sabe? Desejou ser escravo de novo quando Deus foi lá e tirou eles da escravidão. Não, eu prefiro ser escravo do que morrer aqui. E a terceira lição que eu tive nessa passagem foi, queridos, nós, prestem bem atenção, nós nunca estaremos preparados para o impossível de Deus. Porque Deus estava agindo aqui, tinha um propósito nesse meio. Então terceiro ponto, nós nunca estaremos preparados pro impossível. Outra coisa que é lógico que eu já falei, mas que outra marca da caminhada em rumo à promessa são os impossíveis que se tornam possíveis. E tudo isso quem faz é Deus. E é justamente pelo impossível tornar possível que o nome dele é glorificado. Para a promessa, para o impossível. Bom, o que aconteceu aqui? Nós humanos não temos a capacidade mental de imaginar algo surreal acontecendo, como o mar se abrir. Se foi Deus que guiou o povo até lá, e Deus mandou ele estar ali, então Deus iria arrumar uma saída, porque Deus orquestra tudo de uma forma perfeita. Então, a posição que o povo deveria ter é a mesma posição que Moisés teve, que era confiar. E esse é o quarto ponto, inclusive, que me chama a atenção, é que Moisés, ele confiou ao invés de murmurar. Ao invés de murmurar. E existem duas diferenças aqui. Moisés tinha relacionamento com Deus. Relacionamento íntimo, relacionamento próximo. Por isso Moisés conhecia quem Deus era. E por isso Moisés sabia que Deus em momento nenhum, em hipótese alguma, iria levar o povo para a furada. Em hipótese alguma, Deus iria fazer com que eles morressem ali, porque tinha uma promessa que precisava ser cumprida e Moisés sabia que eles iriam continuar caminhando para cumprir. Então, Moisés, o relacionamento de Moisés fez com que ele entendesse e conhecesse de fato quem era Deus, o caráter de Deus, e por isso ele confiou ao invés de murmurar. Então, isso, foi os 4 pontos que me chamaram a atenção nessa passagem em Êxodo 14. E se tivesse uma lição, assim, se eu tivesse que resumir essa palavra, essa mensagem, sabe, em uma palavra, eu diria confiança. Porque, como eu falei, eles estavam caminhando rumo à terra prometida. Deus guiava eles em todo momento. Qualquer situação que acontecia era Deus guiando o povo, sabe? Deus dava alimento para o povo, Deus cuidava da roupa do povo. Então, o único ponto que a gente precisa fazer é confiar. Se o meu noivo hoje me chamar para viajar
E ele fala assim, vai ser surpresa. Ok, eu vou entrar no carro e eu vou confiar nele, porque eu sei que ele cuidou de tudo. Ele não iria me levar para uma viagem para chegar lá e ainda ter que procurar um local para ficar ou procurar algo para comer. Eu tenho certeza que ele iria cuidar de tudo. E é essa confiança que a gente precisa ter em Deus, sabe? Confiar que Deus vai nos guiar e orar e pedir sempre para que Deus nos dê sensibilidade, para que nossos ouvidos sejam sensíveis para escutar os direcionamentos deles, porque Deus sempre fala. E é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que essa palavra tenha tocado de alguma forma no seu coração. E que bom que você ficou até aqui. Até mais, eu vou terminar o vlog assim. Tchau, tchau. O vlog, ó, vou terminar o Bibliando assim. Tô muito acostumada com vlog, gente, desculpa. Bom, vou terminar o Bibliando assim. Bye, bye.